Começarmos o mês de maio, se Deus quiser, amanhã, sabendo que nós estávamos na casa do Senhor, estávamos buscando a presença de Deus, e Ele tem sido maravilhoso para conosco, tem nos dado muito mais do que nós merecemos, tem cuidado de nós, tem nos sustentado, e por isso Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração, a nossa reverência, do nosso respeito. E nós vamos falar exatamente sobre isso, amados. Louvor e adoração. Vocês sabem que sempre que nós vamos à casa de Deus, nós vamos para fazer essas duas coisas. O culto a Deus, ele inclui esses dois itens, louvor e adoração, né? Nós cantamos ainda há pouco: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Nós acabamos de cantar esse hino, que é um hino de louvor e de adoração ao mesmo tempo. O louvor para nós quando nós louvamos a Deus, nós o exaltamos, nós o engrandecemos, dizemos quem Ele é, cantamos para Ele, dizemos que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, que Ele é o meu amado, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos várias formas de demonstrar esse louvor a Deus. E a adoração é muito parecida, mas é algo que às vezes é feito sem palavras. O louvor, ele inclui o cântico, ele inclui a manifestação da nossa voz. Tem pessoas que gostam de dizer glória a Deus, aleluia, é normal, é natural, desde que seja de coração sincero. Não há nenhum problema quanto a isso. Nós devemos realmente santificar e glorificar o seu santo nome. Isso é louvor. E a adoração, ela já é um estágio mais avançado do louvor, porque na adoração você oferta, na adoração você se apresenta a Deus, na adoração você manifesta o teu testemunho. Quando você testemunha a respeito de Deus através das tuas atitudes, isso é adoração. Adoração é um estilo de vida. E quando você vem também à casa do Senhor e lê a Bíblia, e você está atento aos louvores, você está atento a quem está orando, você está atento a quem está lendo a palavra, isso é adoração. E Deus se agrada disso. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, diz a palavra. Não adianta nós estarmos aqui ou em qualquer outro lugar onde a igreja de Cristo se reúne e estar pensando em outra coisa, estar preocupado com alguma coisa lá fora. Isso é inútil. Isso é perda de tempo. E Deus não quer que nós percamos o nosso tempo. Ele quer que nós ganhemos o nosso tempo com Ele, para que nós possamos aprender deles, aprender a servi-lo, aprender a louvá-lo, a adorá-lo, como nós cantamos na oferta aí. Louvai-o, adorai-o, todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos, porque Deus é amor. É isso que Ele quer de nós, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então vamos aprender, amados, através da palavra de Deus. Não comigo, porque eu não tenho nada para ensinar a vocês. Eu também aprendo de Deus a cada dia. Eu também aprendo com o nosso Mestre e Senhor a cada tempo em que eu medito na sua palavra. E Ele vai revelando para nós como é que Ele quer ser louvado, como é que Ele quer ser adorado através da sua palavra. A gente não pode inventar nada de nós mesmos, criar nada de nós mesmos, porque Ele não vai aceitar. Ele deixou a Bíblia como nosso manual de instrução, como a forma que nós temos de aprender dele aquilo que nós devemos fazer para que Ele nos abençoe, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos proteja e nos guarde, para que Ele nos considere como filhos amados, adoradores verdadeiros. Não é? Então vamos meditar um pouco sobre isso e vamos ver também que, infelizmente, existem pessoas adorando de modo diferente, que não agrada a Deus. Vamos lá. Amados, eu gostaria de pedir àqueles que tiverem suas Bíblias, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos procurar onde está Colossenses, capítulo 3,
e nós vamos ler o versículo de número 17. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Eu vou ler de novo, nós vamos ir. Louvor e adoração estão incluídos aqui nesse versículo. Tudo aquilo que nós viemos a fazer, seja por palavras ou por obras. Quais devem ser as nossas palavras? Como tem pessoas pecando por causa das palavras, palavrões, falando coisas que não devem, falando coisas do seu irmão, falando coisas que não edificam, que entristecem, que magoam. Essas palavras não devem estar na boca daqueles que se dizem cristãos. A nossa palavra, ela tem que ser de edificação, ela tem que ser de estímulo, de ânimo. Lá, aí mesmo em Colossenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que a nossa palavra deve ser temperada com sal. E aí você pergunta, mas como, irmão Rafael, nós podemos temperar uma palavra com sal? Você sabe que o sal, ele dá sabor, né, a um alimento. Então a nossa palavra, ela tem que ser agradável, aproveitável. Ela tem que ser algo que as pessoas fiquem felizes de ouvir, que as pessoas possam se alegrar e dizer, nossa, aquele conselho que aquele irmão nos dá é verdadeiro. Aquele irmão fala da palavra de Deus com conhecimento e nos orienta e nos ajuda. Aquele irmão diz assim, olha, eu não posso te ajudar, mas eu vou orar por você. Isso é maravilhoso. Isso é fazer por palavras. E ele também fala por obras. As obras, nós sabemos, elas não salvam. Elas não são para a nossa salvação, mas as obras nos mostram quem nós somos. Se você conhece uma pessoa que ajuda, que dentro do possível, ela está ali para auxiliar, ela está ali para cooperar, ela está ali para acrescentar, fazendo coisas que não são reprováveis diante de Deus, são as obras, e vão contar também. Pelas nossas obras nós seremos julgados, pelas nossas palavras nós seremos julgados. Não seremos salvos por elas, mas nós seremos julgados por elas. Nós vamos mostrar se nós somos filhos de Deus ou não, pelas palavras e pelas obras. É assim que o mundo vai conhecer o nosso testemunho, pelo nosso modo de agir. E Deus tem nos ensinado na sua palavra quais são as obras que Ele quer de nós, que são obras de justiça, né? São obras honestas, é você agir de modo honesto, que não prejudique ninguém, você paga o que você deve, você, se achar uma coisa, você devolve, você procura, enfim, ajudar quando pode a uma família ou um irmão, enfim, que passa por dificuldade. São obras, não salvam, mas elas mostram que você aprendeu de Deus o amor verdadeiro, né? E é maravilhoso quando nós agimos assim, porque nós agradamos a Deus. A igreja bíblica, ela é constituída por pessoas salvas que se reúnem para louvar e servir a Deus. O Novo Testamento, ele nos apresenta aqui, agora sim nós vamos entrar nessa parte que eu falei para vocês, 3 tipos de louvor e adoração. E nesses 3 tipos nós vamos ver que estão incluídos coisas que as pessoas andam fazendo, pensando que estão louvando e adorando a Deus, e não estão. Ainda bem que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina como é que nós devemos agir. Ela nos orienta, ela é como a luz para o nosso caminho, assim como diz a palavra de Deus lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. O mundo não tem isso, o mundo anda em trevas. Eles não têm lâmpada, eles não têm luz, eles andam nas trevas, porque eles não têm a palavra de Deus consigo, não valorizam, não reconhecem. Mas nós, como cristãos, a palavra de Deus para nós nos ilumina, nós sabemos o que é que nós estamos andando, o que é que nós estamos fazendo, o que é que agrada a Deus ou não, o que é que entristece o Espírito Santo e o que é que o alegra. Através da palavra do Senhor, nós descobrimos todas essas coisas. Então aqui, 3 tipos de louvor que a Bíblia nos mostra,
e adoração. Senta, Primeiro senta lá. o louvor sem conhecimento. Quem tiver sua Bíblia, olha, não esqueça, tá? Olha só, louvor sem conhecimento é o primeiro item aqui. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Louvor sem conhecimento. Vamos ver o que é isso? Através da palavra? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois este, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. E no 24 ele vai continuar dizendo: o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o mar e tudo que neles há, que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Era esse Deus. Quem estava dizendo isso, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, era o apóstolo Paulo. Ele, quando chegou a Atenas, na Grécia, ele ficou admirado e, ao mesmo tempo, aborrecido com o que ele viu, aquele monte de deuses. Lá eles tinham o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus da colheita, o Deus de tanta coisa, e não tinham o Deus verdadeiro. Não nem conheciam qual era o Deus que havia criado os céus e a terra. Nem conhecia qual era o Deus que dava para eles mesmo fôlego de vida. E eles tinham na cidade altares espalhados para todos esses deuses, que na verdade não são deuses, porque eles não têm poder. Deus é aquele que é soberano, que tem poder, que é digno de ser louvado. Deus é aquele em quem nós podemos confiar, porque Ele não falha, porque Ele é fiel. Esse sim é Deus, mas esses que eles adoravam sem saber, nada poderia fazer por eles. Se eles fizessem uma oração e se prostrassem diante daqueles altares e estivessem doentes e pedissem cura, eles continuariam doentes. Não resolveriam o problema deles, porque não eram deuses com poder. Não eram deuses que ouvem a oração, não eram deuses que abençoam, eram apenas ilusões. E por isso, essa adoração sem conhecimento. Então anotem aí, adoração sem conhecimento. Não adiantava louvar nem adorar a esses deuses, porque nada eles poderiam fazer pelos seus adoradores. Agora vamos ver mais um tipo de louvor e adoração. Esse aqui é um pouco mais sério e vocês vão conhecer bem. Louvor e adoração falsos. Louvor e adoração falsos. Já falamos do que é sem conhecimento. Agora vamos falar daquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que também é inútil, não tem vida, não tem proveito. E onde está essa passagem? Vamos ver aqui. Quem tem sua Bíblia, por favor, Êxodo, capítulo 20, versículo 4. A partir do versículo 4. Logo no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, segundo livro, capítulo 20, versículo 4. Aqui nós estamos nos mandamentos, quando Moisés recebe a lei de Deus no Monte Sinai, e ele recebe os mandamentos. Então, em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 4, olha essa advertência que diz aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa de semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Aí no 5 diz assim, não te encurvarás, isto é, não te prostrarás, você não vai se inclinar diante daquilo, a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E no 6 diz: e faço misericórdia em milhares aos
que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui vocês observaram que há uma sentença, né? Primeiro ele manda que você não deve adorar nenhum tipo de imagem, seja ela qual for, seja uma estátua, seja um quadro, seja uma figura, um retrato, seja qualquer coisa que não seja Deus, que Ele não permitiu, não é? Há pessoas, amados, adorando jogadores de futebol, há pessoas adorando atores de novela, há pessoas adorando figuras que estão em destaque ultimamente. Nós vemos também, infelizmente, pessoas adorando verdadeiros demônios, como no carnaval, por exemplo, onde as pessoas exaltam aqueles demônios que destroem as vidas, que vão levar para o inferno se a pessoa não se arrepender, que vão levar à destruição das famílias, não é? E Deus, Ele proibiu essas coisas. Ele disse que Ele vai abençoar milhares daqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Mas Ele visita a maldade dos pais dos filhos da terceira e quarta geração. Então, isso mostra que há, para os verdadeiros adoradores de Deus, bênção, e para aqueles que adoram aquilo que não é Deus, maldição. E o que é maldição? É o contrário de uma bênção. Você vai deixar de ser abençoado. Você não entende por que a tua vida vai mal. Você não entende por que você está fazendo as coisas e não dá certo. Porque o objeto da adoração está errado. Então não tem como Deus abençoar, né? E nós temos aqui muitas advertências bíblicas. Nós podemos falar sobre idolatria. Há milhões de pessoas que até se dizem cristãos, que continuam se ajoelhando, fazendo promessa, continuam adorando todo tipo daquilo que chamam de santo, de estátuas, né? Tem ali aquele amuletozinho guardado num lugarzinho secreto, num lugarzinho escondido, venera, adora aquilo lá e desagrada a Deus, porque tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar que não seja Deus, aborrece a Deus, ofende a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, seja uma pessoa, seja um objeto, seja qualquer coisa. A prioridade precisa ser Deus, porque assim Ele vai nos abençoar. Assim nós seremos benditos, nós seremos felizes, teremos a possibilidade de entrar no céu pelas portas. Não é possível adorar a Deus e alguma outra coisa. Ele não aceita isso. A adoração precisa ser para Ele, o louvor também, somente para Ele. A nossa boca, ela não tem que ter dois sentidos, nem o nosso coração. Vamos agora ao terceiro aspecto. É o louvor em vão, né? Já falamos sobre o louvor e a adoração sem coisa. Como é que é isso, irmão? Vamos ver aqui, quem tiver sua Bíblia, Mateus, capítulo 15 e versículo 9. Mateus, capítulo 15, versículo 9. Nessa passagem, Jesus louvor em vão. Jesus dizendo aos fariseus, aos mestres da lei, aqueles que louvavam a Deus com a sua boca, mas o seu coração estava longe dele, como nós já dissemos aqui nessa noite, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, né? Tudo aquilo que as pessoas aprendem por aí, que não é de Deus, dos homens, seja Allan Kardec, seja o Papa, seja Buda, seja esses aparentes sábios que tem por aí, essas pessoas que falam em pensamento positivo, essas pessoas que falam que o inferno não existe, essas pessoas que falam verdadeiros absurdos contra a palavra de Deus. Eles ensinam essas coisas, e aí a pessoa pensa estar adorando a Deus, porque eles falam em Deus também, eles parecem ser tão bonzinhos, eles falam em Deus de uma forma tão suave, né, para poder enganar as pessoas.
Eles falam que Deus deu a eles uma revelação diferente, alguma coisa, mas se você perguntar sobre essa revelação, ela não está na palavra. Porque hoje para nós a revelação é a palavra de Deus. Nós não precisamos de ninguém para nos revelar nada, porque toda a revelação que nós precisamos já está escrita. Quando Jesus disse está consumado, a obra já estava completa. Nós não precisamos de mais nada de fora. E as pessoas vivem por aí sendo enganadas às vezes porque querem, porque não querem ler a palavra, e aí ficam sem conhecimento. O profeta Oséias disse lá no capítulo 4, ele disse que o meu povo peca por falta de conhecimento. O povo de Deus está perecendo, está morrendo por falta de conhecimento. As pessoas estão dizendo tudo o que querem e o povo acredita e vai atrás disso. E isso não é o que Deus quer. Ele nos deu a sua palavra para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte de verdade, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Porque quem vive no pecado é escravo do pecado. E não sou eu que estou dizendo, Jesus disse isso. E nós precisamos lembrar dessas coisas. Nós precisamos saber o que é que está nos alimentando. Nós estamos nos alimentando do espiritual ou do material? Nós estamos nos alimentando da bênção ou do que é contrário à bênção? E é isso que vai dar o resultado. A nossa vida vai ser exatamente daquilo que nós estamos nos alimentando. O nosso crescimento ele vai vir nesse sentido. Você sabe que uma pessoa que ela tem palavras de maldição, ela vai demonstrar infelicidade, ela vai demonstrar ódio, ela vai demonstrar tristeza, frustração. E uma pessoa que tem palavras de bênção, ela vai demonstrar que ela realmente confia em Deus, que ela deposita a sua vida nas mãos do Senhor. Né? Então, nós precisamos nos alimentar daquilo que vai nos fortalecer e nos trazer vida. Há pessoas se alimentando de verdadeiros venenos, isso traz morte. E ainda bem que nós temos um Deus que mandou seu Filho amado Jesus Cristo para que fosse nosso Mestre e Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, diz a sua palavra. Foi para isso que ele veio ao mundo, não foi à toa. Como alguém, pelo fé em Deus, ainda pode louvá-lo em vão? Vamos dar mais um exemplo. Estando em pecado, também esse tipo de louvor e adoração não é aceita por Deus. É um louvor em vão, é inútil, é perda de tempo, mas dá para recuperar, porque a Bíblia nos ensina. Então, vamos ver aqui, quem tem a sua Bíblia, Isaías, capítulo 59, vamos ler os versículos de 1 e 2. Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Isso aqui é uma palavra muito poderosa para todos nós precisamos atentar para isso. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é vida, ela nos traz conhecimento. Nós não vamos andar de qualquer maneira, né? Ela nos mostra aonde, o que devemos fazer. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou impedido para não poder ouvir. Olha o que diz o 2, é isso que interessa para nós neste momento, aqui, além do 1, essa advertência aqui. Primeiro ele dá uma orientação: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Se você ainda não é salvo, você tem a oportunidade essa noite, porque a mão do Senhor está estendida para você, mas você precisa também estender a tua mão para o Senhor, para que Ele possa te salvar, para que você possa receber a salvação eterna, para que você não seja condenado ou condenada. E no versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades, isto é, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto,
de vós, para que não vos ouça. O que nos mostra isso? Se nós estivermos em pecado, apesar de que a mão do Senhor não está encolhida, nem seu ouvido impedido, não está fechado, mas o nosso pecado, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, o nosso mau testemunho, ele nos impede de receber a bênção de Deus, porque ele não vai atentar para uma oração assim, ele não vai atentar para uma adoração, não adianta. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz, né? Mostrando a nós que nós precisamos realmente estar em santidade, estar buscando ao Senhor, né? E nós já falamos, né, sobre a adoração, falamos sobre a adoração em vão, falamos sobre a adoração sem conhecimento e falamos também sobre a adoração que sem conhecimento e adoração falsa, né? Então são 3 tipos. E para terminar nessa noite, amados, vamos falar sobre como Deus quer que nós o adoremos. Como é que Ele quer que nós o louvemos? Amém. Deus é Espírito. Agora vocês entenderam por que Deus não se agrada quando uma pessoa levanta uma imagem? Porque Espírito não tem imagem. Espírito ele não tem foto, ele não tem uma figura, é algo invisível, é algo que você não vê, mas você percebe, você sente. O Espírito, Jesus falando sobre o Espírito, ele fala que o Espírito ele é como um vento. Você não vê o vento, mas você sente, e você vê o vento movimentando as árvores, você sente o vento soprando na sua pele, te dando aquele frescor, aquela refrescância, aquela paz, aquela tranquilidade. Você vê o vento movimentando as folhas das árvores, movimentando alguma coisa, você diz, aquilo foi o vento que fez. Você não está vendo ele, mas você vê que ele tem uma manifestação, ele tem um poder. Assim é Deus. Nós não podemos vê-lo, nós não temos essa capacidade, mas nós podemos sentir a sua manifestação. Nós podemos receber dele aquilo que nós pedimos com fé. Nós podemos ser abençoados por ele quando cremos verdadeiramente que ele tem poder para nos abençoar. Deus é Espírito. E é por isso que quando nós estamos em adoração, seja na casa de Deus, seja em nossa casa, em algum lugar, nós precisamos estar com a mente fixa nele somente. As preocupações, os problemas ficam para trás.